Atos dos Apóstolos, capítulo 2, o apóstolo Pedro falando assim: muitos diferente disto. O que está acontecendo foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre todos os povos, e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, e os velhos terão sonhos. E sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito aqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu, e sinal embaixo na terra, sangue, fogo, nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha um grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Esse é o texto em que Pedro, após o advento de Pentecostes, no momento do advento de Pentecostes, as pessoas estavam ali, correu para aquele lugar, traído pelo vento impetuoso. E então eles começam a dizer que eles estavam embriagados, e Pedro levanta-se, e usado pelo Espírito Santo, ele declara então essa profecia predita por Joel, no livro de Joel, capítulo 2, versículo 16 ao 21. Meu querido irmão, minha querida irmã, quero meditar com você nessa palavra. E a palavra que Deus tem para o seu coração hoje é: mova-se pelo Espírito. Você pode, basta acreditar e buscar. Mova-se pelo Espírito. Você pode, basta acreditar e buscar. Ser usado por Deus não é privilégio para algumas pessoas. Nunca foi e nunca será. Ser usado por Deus não é privilégio apenas de algumas pessoas. Todos nós, todos podem ser usados pelo Espírito Santo de Deus. Basta querer. Todos podem ser usados por Deus. E esse é o desejo do Pai. Esse é o desejo do coração dele. Que todos nos deixemos usar por ele. E além disso, o Espírito Santo de Deus está disponível para todos aqueles que o buscam intensamente e se deixa encher dele. O Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus está disponível para todos aqueles que o buscam e que se deixa buscar por eles. Por isso que nós precisamos compreender essa palavra. Por isso que nós precisamos compreender o que Deus quer dizer, quer falar aos nossos corações, o que Deus tem a nos dizer. Agora, o que fazer para ser usado pelo Espírito Santo de Deus? Esta é a grande pergunta. E há uma resposta. A palavra de Deus tem resposta para todas as nossas indagações. O que fazer para se deixar usar pelo Espírito Santo de Deus? E aqui eu quero compartilhar algumas coisas com vocês, a partir dessa experiência de Pedro, que no momento em que houve o derramado do Espírito Santo, ele ali estava. Mas antes eu quero compartilhar de como você ser usado por Deus a partir do momento do seu encontro com o Senhor Jesus. Em primeiro lugar, você precisa crer que foi liberto. Essa tem que ser a primeira certeza que você tem que ser na sua vida. Você tem que crer que você foi liberto pelo Senhor. E aí eu quero usar o texto de João capítulo 4, 28 a 30, que narra a história da mulher samaritana. João, obrigado Raquel, João capítulo 4, do verso 28 a 30, diz assim: então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver o homem que disse tudo quanto tenho feito. Será que ele não é o Cristo? E então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Queridos, a mulher samaritana, ela teve um encontro com Jesus. E diga-se de passagem que os samaritanos, eles não eram bem quistos.
em um dos episódios em que o samaritano não permite que Jesus e os seus discípulos passassem por lá, o apóstolo do amor, o apóstolo João, ele faz uma proposta para o Senhor Jesus. A proposta era simples: fazer descer fogo do céu e queimar a cidade de Samaria, todos os samaritanos. Essa era a visão que o povo judeu tinha do samaritano, mas ali agora está uma mulher samaritana, uma mulher que tinha uma vida não correta, uma mulher que já tinha tido 5 esposos e agora o que ela tinha estava num sexto e não era dela. Mas aquela mulher tem um encontro com o Senhor Jesus, e ela experimenta da água da vida. Ela recebe a palavra que o Senhor Jesus deu para ela. Ela compreendeu. E a Bíblia diz que imediatamente ela deixou ali o seu cântaro. E ela voltou para a cidade e ela começou a anunciar imediatamente. Ela disse: olha, venham ver. É o profeta. Ele declarou tudo a meu respeito. Coisas que eu não compartilhava com ninguém. Coisas que ele não sabia, mas ele compartilhou. Venham e ver. E a Bíblia diz que toda a cidade saiu e foi ao encontro do Senhor Jesus. O interessante aqui, irmãos, é que os discípulos de Jesus tinham ido à cidade para comprar pães. E lá simplesmente eles não tinham falado de Jesus para ninguém. Eles não tinham realizado uma cura. Eles não tinham realizado nenhum milagre. Mas uma mulher que acabara de se converter, que entregou a sua vida para Jesus, ela simplesmente vai e ela anuncia, ela se deixa usar. Ela não precisou fazer um curso teológico, ela não precisou fazer uma capacitação especial, ela simplesmente se permitiu ser usada por Deus. Então, se você quer ser usado por Deus, a primeira coisa que você tem que acreditar é que você foi liberto, você foi liberta pelo Senhor Jesus. A Bíblia diz que se aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 36, diz: se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E o maior requisito para uma pessoa se deixar usada, se deixar ser usada por Deus, é ela crer que ela foi liberta por Jesus. E Jesus liberta. Ele nos liberta de todas aquelas coisas que antes estava nos levando para o inferno. De todas as mazelas Ele nos liberta. Basta para tanto nós pedirmos perdão, basta para tanto nós confessarmos os nossos pecados. E a Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e purificar de toda a injustiça. Mas é Jesus que nos liberta. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, de maneira que, se você crer no Senhor Jesus Cristo e permitir que o sangue dele te lave, e permitir que realmente ele venha fazer algo novo em você, venha transformar você numa nova criatura, a partir desse momento você já pode sim e deve se deixar usar por Deus. Em segundo lugar, para ser usado por Deus, creia na direção de Jesus quanto à sua capacidade de se deixar usar por Ele. Você precisa crer na direção de Jesus. E aqui eu me refiro agora ao homem, ao gadareno, o homem que se converteu, o homem possesso. Marcos capítulo 5, verso 18 a 20, diz assim: e quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não permitiu, mas disse: vai para casa, para a sua família, e anuncia-lhe quanto o Senhor fez por você, e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis, e quanto Jesus lhe tinha feito, e todos ficaram admirados. Ele apenas acreditou. Ele tinha acabado de passar por uma libertação pelo Senhor Jesus.
A Bíblia diz que havia nele uma castra de demônios. Havia ali milhares de demônios. Se nós pegarmos, baseado no texto, que 2.000 porcos os demônios pediu para entrar nos porcos, e 2.000 porcos se precipitaram, não suportaram a possessão dos demônios, se lançaram no precipício e morreram. Então nós podemos entender perfeitamente que havia ali quase ou mais, ou provavelmente no mínimo 2.000 demônios naquele homem. Ele vivia no sepulcro, ele vivia se rasgando, ele vivia algemados. E só quem já viu uma pessoa possessa sabe a força descomunal que um possesso tem. Só quem já presenciou uma pessoa possessa sabe o que ela é capaz de fazer. Nós já tivemos algumas experiências assim, inclusive com criança. E 3 adultos não consegui segurar, eu já presenciei isso. Uma criança de 9 anos, possessa. E 2 homens, fortes. Chegar a estar um sentado nas pernas, outro segurando no braço, ele flutuava. E ele virava o rosto querendo morder o braço de quem estava segurando nas suas mãos. Eu presenciei isso. Só quem sabe o que os demônios podem fazer na vida de uma pessoa. Mas aquele homem, ele foi liberto. E agora liberto, a Bíblia diz que chegam então os da cidade, os donos dos porcos, e vê que ele está sentado totalmente liberto. Eles pedem, eles expulsam Jesus, porque na visão deles Jesus tinha dado um grande prejuízo, e não eram judeus, porque os judeus não criavam porcos, era considerado como algo imundo. Jesus dá uma ordem. Ele, em sã consciência, quando Jesus vai entrar no barco, ele fala: Senhor, deixa eu ir contigo. E o Senhor Jesus naquele momento se voltou para ele e disse: não, volta para a tua casa e vai anunciar tudo que Deus fez por você. E ele acreditou na libertação, ele acreditou na palavra do Senhor. Sabe, irmãos, nós precisamos acreditar que Jesus Cristo nos libertou. Você precisa acreditar que você foi liberto, que você foi liberta pelo Senhor Jesus. Nós precisamos acreditar na palavra do Senhor Jesus. Ele diz que nós somos capazes. Ele diz que se nós estivermos nele, a palavra dele estiver em nós, nós somos capazes de fazer coisas maiores do que a que ele fez. Ele disse que nós somos capazes, debaixo da autoridade dele, orar e curar enfermos. Ele disse que nós somos capazes de expulsar demônios. Ele disse que nós somos capazes de libertar os cativos. Ele disse que nós somos capazes até de ressuscitar mortos. Nós precisamos crer, você precisa crer. Foi o Senhor Jesus que disse, é Ele que está dizendo, nós somos capazes. E aí vem o apóstolo Paulo, ele diz assim: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Claro que ali ele estava referindo-se a uma vida cristã abundante, a uma vida cristã acima da circunstância, acima das situações. Mas ele estava dizendo, eu posso todas as coisas, não apenas algumas, naquele que me fortalece. Então, meu irmão, minha irmã, você pode sim ganhar uma cidade para Jesus. Nós somos capazes de ganhar essa cidade para Jesus. Nós somos capazes de anunciar sim o que o Senhor Jesus fez por nós, e muitos dessas cidades se converterem, à semelhança da mulher samaritana. Mas nós podemos ir além. A semelhança desse homem, nós somos capazes de ganharmos essa cidade, Chaporã e região, para o Senhor Jesus. Nós somos capazes de viver um verdadeiro avivamento. Essa é a minha oração, gerado no céu e operado nessa cidade, e é tudo que eu peço ao Senhor. Eu entro nessa cidade com as mãos para cima, declarando: Senhor, eu vou viver um avivamento, eu quero viver um avivamento nessa cidade. Quando eu venho nessa estrada e eu vejo essa duplicação, eu logo imagino. Domingo à tarde nós estávamos chegando, e estava uma fila de carro muito imensa, muito grande, lá do início, desde a subida da curva, e você via os carros aqui já na outra subida que chegando em Chaporã.
E eu disse, um dia vai ser assim. Muitos carros virão nessa cidade para saber o que está acontecendo. Porque aqui nós vamos viver um verdadeiro avivamento gerado no céu, operado na terra. Eu creio e quero me esforçar por isso. Você precisa crer no avivamento nessa cidade e na sua cidade. E Deus quer te usar para isso. Nós não podemos ser apenas ouvintes da palavra. Nós temos que ser praticante, e só vamos conseguir praticar a palavra a partir do momento que nós cremos naquilo que o Senhor Jesus disse. É possível. Creia, meu irmão, creia, minha irmã. Você pode chegar para uma pessoa enferma e orar. Ontem eu tive uma experiência que há muito tempo eu não tinha. Desde a pandemia, não tinha tido uma experiência como aquela de chegar no hospital, chegar com alguém, orar e ver a pessoa realmente sendo tocada, e o filho que ainda não tinha entregue a sua vida para o Senhor Jesus, fala assim: eu senti uma presença de Deus, e orei com tanta fé, com tanta misericórdia, que eu creio que Deus fez um milagre, e aquele senhor que está internado lá, o seu Márcio, ele recebeu a cura em nome de Jesus, e que Deus começou um processo de cura, de restauração, e o primeiro passo foi que ele acreditou no Senhor, ele creu, ele fez a oração de confissão. Sabe, irmãos, quando você sente que Deus está te usando, que você está vivendo no ambiente, a palavra se cumpre, você fala: não, Senhor, eu estou aqui, o Senhor mandou, eu vou orar. A tua palavra diz que se orar pelo enfermo, ele vai ser curado. E eu levei o óleo e ungi, falei: Senhor, é a tua palavra, eu estou aqui na tua palavra. Tua palavra diz que se o enfermo, se tiver alguém enfermo, é para ungir com óleo em teu nome, orar e declarar, e vai muito além. Nós precisamos crer, você precisa crer. É possível ganharmos essa cidade para Jesus. É possível ganharmos essa cidade, a cidade circunvizinha, para o Senhor Jesus, porque Ele disse que é possível. Mas para isso nós precisamos crer, como a mulher samaritana creu. Nós precisamos crer como esse homem de Gadara, esse ex-possesso, ele creu e saiu, e ele ganhou 10 cidades. Para ser usado pelo Senhor Jesus. Não olhe para as suas falhas do passado. Eu fico imaginando aquela mulher samaritana. Ela sai ali, ela recebe a palavra, e não teve ninguém para testemunhar com ela, não. Ela continuava lá na cidade, em Samaria, ela continuava sendo aquela mulher perigosa. Já tinha tido 5 maridos, e o que não tinha não era dela, o que agora ela estava não era dela. Era aquela mulher terrível para as outras mulheres. Agora ela entra na cidade convertida, e ela começa a anunciar, ela diz: olha, venham ver, eu encontrei um homem, ele é o profeta, porventura ele não é o Cristo, porque ele disse tudo a meu respeito, ele declarou. Sabe, irmãos, ela falou com tanta convicção, mas com tanta convicção. Ela não ficou olhando para o passado dela. Talvez você não se deixe usar por Deus, porque você é o seu maior empecilho. Talvez você não se deixe ser usado por Deus, porque você olha para o seu passado e você não se auto-perdoa e nunca tomou posse do perdão de Deus. Ei, não importa o que você fez na sua vida, não importa a sua vida pregressa, não importa os pecados cometidos. Ei, Jesus se tirou das trevas para o reino de luz. Você agora está na luz. Você é uma nova criatura. Você é uma nova pessoa em Cristo Jesus. Você foi transformado. Você foi transformada. Aquele ex-possesso de Gadara não estava ali lamentando, pensando nos prejuízos. A Bíblia diz que ele era o terror da cidade. Ele destruía tudo. Ele agredia as pessoas. Ele não ficou ali choramingando, olhando para o seu passado. Não. Ele se levantou. Ele não se importou se ele seria rejeitado pela família. Ele não se importou se ele seria rejeitado pelos vizinhos. Ele não se importou se ele seria rejeitado pelos amigos. Ele simplesmente foi. Ele acreditou na libertação. Você precisa acreditar na sua libertação, porque a sua libertação vai te dar autoridade para testemunhar. Você precisa crer. Lucas 22,
capítulo 55 a 62. E aqui eu me refiro a Pedro. Diz o texto: mas quando acenderam a fogueira no meio do pátio, se sentaram ao redor dele. Pedro sentou-se com eles. Uma criada viu sentado ali à luz do fogo e olhou fixamente para ele e disse: este homem estava com ele. Mas ele o negou. Mulher, não o conheço, disse ele. Pouco depois, um homem o viu e disse: você também é um deles. Homem, não sou, respondeu Pedro. Cerca de 1 hora mais tarde, outro afirmou: certamente este homem estava com ele, pois é galileu. E Pedro respondeu: homem, não sei do que você está falando. Falava ele ainda quando o galo cantou. E o Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor havia lhe dito: antes que o galo cante, hoje você me negará 3 vezes. E saindo dali, ele chorou amargamente. Pedro agora estava marcado. Ele havia prometido para o Senhor Jesus que jamais iria abandoná-lo. Ele havia prometido que jamais iria negá-lo. Ele chegou a jurar e disse: olha, mesmo que todos te abandonem, eu não. Ele havia declarado, mas agora está Pedro diante de uma criada e de 2 homens. Não era diante das autoridades que estavam julgando o Senhor Jesus. E ele nega por 3 vezes ao Senhor Jesus. Ele negou, e acredite, meu irmão, o pecado de Pedro não foi pior do que o pecado de Judas. E eu estou para dizer para você que o pecado de Pedro foi um pouco pior do que o de Judas. Sabe por quê? Jesus já conhecia o coração de Judas. Jesus sabia que o coração de Judas não estava com ele, mas Pedro era o seu amigo íntimo. Pedro era entre os principais. Ele estava entre os 3 mais íntimo que havia experimentado dos melhores milagres. Pedro havia andado sobre as águas, sobre a ordem de Jesus. Pedro viu a transfiguração. Pedro experimentou de muitas coisas que nenhum outro discípulo tem experimentado, juntamente com Tiago e João. Então Pedro era íntimo, ele era chegado. No momento crucial de Jesus, Jesus o chama no momento mais difícil, chama os discípulos para orar. Mas quando ele está ali, ele chama Pedro, Tiago e João para ir para mais longe. Ele fazia parte dos 3 que tinham intimidade com Jesus. Por isso que eu digo que o pecado de Pedro, na minha ótica, foi pior do que o de Judas. Porque Judas já não tinha um coração com Jesus, e Jesus sabia disso. E deu a oportunidade de se arrepender até o último momento. Mas Pedro não. Pedro fazia parte do grupo seleto. E ele o negou. Mas Pedro agora poderia ter olhado, e por algum momento ele olhou sim para o passado. Ele se sentiu indigno de participar, tanto que ele decidiu abrir mão do ministério e voltar a pescar. Mas isso não significa que se você cometeu um erro, se você cometeu um deslize, não significa que você tem que parar a sua vida. Não significa que você foi deixado para trás. Não, o Senhor Jesus nunca deixou nenhum discípulo para trás. Até o último momento, até a hora do beijo, ele esperou o arrependimento de Judas. Ele disse na sua oração no capítulo 17: Pai, todos aqueles que o Senhor me confiou, nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição, porque estava escrito. Sabe, irmãos, o Senhor Jesus nunca vai nos abandonar. Talvez você recebeu um chamado, talvez você foi um instrumento usado por Deus, mas cometeu lapso, uma falha. Ei, Deus quer te levantar hoje, Deus quer te levantar agora. Não olhe para o seu passado, para o seu fracasso, olhe para a frente, levante-se, arrependa-se, em nome de Jesus, Ele vai te usar. Eu repito o que eu venho dizendo aqui nas últimas 3 mensagens, não é por falta de argumento, é porque é um texto que nós temos que ter no nosso coração. Romanos 9,
Romanos 9 vai tratar e vai dizer que os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Ele não volta atrás. Uma vez chamado, chamado para sempre. Uma vez dado o dom, dado para sempre. O problema está em nós, que apagamos o Espírito, que negligenciamos o dom, que deixamos de buscar, que olhamos para trás e muitas vezes para justificar, nós olhamos para os nossos fracassos. E com essa atitude nós estamos negando o amor de Deus. Com essa atitude nós estamos dizendo que o amor, o perdão de Deus não é suficiente para nós. Em quarto lugar, se você quer ser usado por Deus, quer ser usada por Deus, permita-se, aceite ser tratado. Aceite ser tratado. Sabe, irmãos, Deus nunca vai nos usar do jeito que nós queremos que Ele nos use. Moisés tinha um chamado, tinha uma vocação, tinha um dom, ele sabia quem ele era e por que ele veio ao mundo. Mas ele colocou os carros diante do boi. E ele foi lá com a força do seu braço e matou um egípcio. Quis encobrir o crime. E aquilo custou 40 anos. Deus precisou levá-lo até a casa de um homem por nome Jetro, que o discipulou por 40 anos. E ele foi tratado. E após ele passar pelo tratamento, após ele entender que não era do jeito dele, Deus chama e fala: agora você vai voltar, agora você está pronto. Mas ele mesmo não acreditava mais. Ele não acreditava mais. Mas Deus disse: você está pronto. Ei, Moisés, 40 anos se passaram. A pergunta é, meu irmão, quanto tempo você vai deixar Deus tratar com a tua vida? Quanto tempo você vai deixar Deus tratar com a tua vida? Ontem eu falava com um irmão muito amado que está nos acompanhando agora. Nós estávamos conversando, eu falei com ele: meu irmão, faz uma oração, fala para Deus: Senhor, mete o facão, poda tudo que o Senhor quiser podar, porque Deus só vai te usar de maneira poderosa e sobrenatural no dia que você se permitir ser tratado. Então, qual é a área da sua vida que ainda não foi acessada pelo Espírito Santo de Deus? Qual é a área da sua vida que ainda precisa ser tratada? E eu falei para aquele irmão, e repeti isso para ele ontem à noite: sabe, irmãos, tem uma hora que você tem que ir para o seu secreto, se rasgar na presença do Pai. Você está desnudo e falar que nem Jacó, fazer que nem Jacó. 20 anos sendo tratado por Deus. Chega a hora que Deus fala assim: Jacó, chegou a hora, volta. Mas ele compreendeu que ele não poderia recomeçar se antes de ser tratado. E a Bíblia diz que ele vai para o vale de Jaboque. E ele tem um encontro com Deus. E a Bíblia diz que ele lutou com Deus. Mas chega um momento naquela luta que Deus pergunta: quem é você? Qual é o teu nome? E pela primeira vez, e você sabe que Jacó significa enganador, trapaceiro. Chega um momento em que ele admite pela primeira vez, ele diz: olha, Senhor, eu sou Jacó, eu sou enganador mesmo, eu sou trapaceiro, eu sou mentiroso, eu aperfeiçoei a mentira do meu bisavô, ou do meu avô. Eu aperfeiçoei. Mas eu sou Jacó, eu sou enganador. Mas chega, eu não quero mais. E aí então Deus fala para ele: só porque você admitiu quem você é, só porque você admitiu quem você é, a partir de agora você não vai ser mais enganador. A partir de agora você vai ser Israel, príncipe. A partir de agora a sua vida vai mudar, a sua história vai mudar. A pergunta é, meu irmão, será que nós estamos nos deixando ser tratados por Deus? Será que realmente o Espírito Santo de Deus está acessando áreas da nossa vida? E acredite, o maior empecilho de
que o maior empecilho para sermos usados por Deus são as áreas intratáveis da nossa vida. E tem coisa que Deus só vai te dar, Deus só vai te usar se Ele tratar. A pergunta é: quanto tempo você vai se permitir ser tratado? Estava compartilhando com o irmão, orando com o irmão agora à tarde, dizendo isso para ele, que é como se fosse uma prova repetir de ano. Deus coloca a prova diante de nós, Deus está testando, Deus está mostrando. Tem uma área na nossa vida que Ele quer trabalhar, que Ele quer tratar. É como se você estivesse estudando o ano inteiro, chega no final do ano, faz a prova e reprova. Você repete de ano. Moisés repetiu por 40 anos. Somente 40 anos depois ele passou no teste. Jacó, 20 anos. Só 20 anos depois. A pergunta é: quanto tempo você vai deixar essa área que precisa ser tratada na sua vida ser tratada por Deus? Porque senão você vai patinar, você nunca vai andar. E Deus é eterno, e Ele não muda. Ele disse: olha, eu vou te usar, mas eu vou te usar não é do teu jeito, é do meu jeito. Aceite ser tratado. Agora Pedro, que havia negado o Senhor Jesus, capítulo 21 de João, do 15 a 18, diz assim: depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que esses? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você realmente me ama? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. E pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, você me amas? Pedro ficou magoado, ferido, por Jesus ter perguntado a terceira vez se o amava. E disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes todas as coisas, sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Digo-lhe a verdade, Pedro, que quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderás as mãos e outra pessoa vestirá e o levará aonde você não deseja ir. Eu gosto dessa cena que é mostrada no filme A Ressurreição. No filme A Ressurreição há as aparições de Jesus, e tem um momento que eles vão em busca de Jesus na Galileia, e quando Pedro chama os discípulos para pescar, aparece Jesus na margem, na praia, pergunta se tinham pego alguma coisa. Ele diz que não, ele manda jogar a rede, vem 113 grandes peixes, até que reconhece quem é Jesus, e aquela alegria. Eu gosto dessa cena nesse filme, A Ressurreição. E eles ali, então, abraçam o Senhor Jesus, tem aquele momento gostoso. Jesus está os aguardando com um peixe assado, pão, acabam de comer. E depois, quando está todo mundo ali tranquilo, conversando, compartilhando a alegria, Jesus se levanta, abraça Pedro e fala: vem comigo, Pedro. E chega a uns metros assim distante dos demais, porque Jesus faz isso, ele trata no individual. Ele fala assim: Pedro, olha nos meus olhos, você me ama? Sim, Senhor. Ah, então me ama? Então cuide das minhas ovelhas. Pedro, você me amas, Pedro? Sim, Senhor, eu te amo, então apacenta as minhas ovelhas. Pedro, você me ama? E aí ele declara: ah, Senhor, tu sabes que eu te amo, mas tu sabes que eu sou inconstante, tu sabe que eu sou temperamental, mas eu estou aqui, Senhor, eu quero ser tratado. Jesus está dizendo: Pedro, eu quero te usar. Você vai ser esse homem que você deseja ser, mas vai ser depois do tratamento. Ei, minha irmã, e Deus está dizendo para você hoje, para você, meu irmão, você vai ser essa mulher que você deseja ser, mas não antes do tratamento. Por isso aceite ser tratada.
Deus vai te usar, meu irmão, minha irmã, você que está aqui, você que está na internet. Deus vai te usar, mas só depois do tratamento. Por isso, permita-se ser tratado em nome de Jesus. Não é como você quer. Ele tem desejo, Ele quer te usar. Mas você precisa crer. Você precisa permitir. Você tem que permitir o Espírito Santo agir na sua vida. Você tem que permitir o Espírito Santo acessar áreas da sua vida que ninguém sabe, que ninguém conhece, só você e o seu travesseiro. Sabe, irmãos, nós não podemos fazer aquela oração que é tentadora e que tenta a Deus. Quando Davi fez aquela oração, Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim ainda algum caminho torto. Ele já tinha esgotado, basta você ler o Salmo 32. Ele já tinha declarado, ele já tinha orado o Salmo 51. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Enquanto eu calei, enquanto eu escondi o meu pecado, os meus ossos doíam. Ele já havia esgotado. E ele faz uma oração, fala: Senhor, vê se há em mim ainda algum caminho mau, Senhor. Sabe, nós não podemos pedir para Deus transformar áreas da nossa vida, ou para Ele revelar pecados que nós temos consciência. Você não pode pedir para Deus apontar para você aquilo que você tem consciência e sabe que precisa ser mudado. Senão você vai continuar sendo reprovado, sendo reprovada. O grande problema de Pedro era o temperamento. O grande problema de Pedro é que era inconstante. O grande problema de Pedro é que ele oscilava. Pela manhã ele estava com um temperamento, à tarde ele estava com outro. E à noite ele estava furioso, cortando a orelha de servo de sumo sacerdote. O mesmo Pedro que estava ali descansando, pacato, cansado, não podia nem orar uma hora com Jesus. Agora levanta-se, ele está preparado com uma espada, querendo matar. Ei, em nome de Jesus, Deus vai te usar, mas Ele antes vai tratar no teu temperamento, Ele vai tratar na tua vida. Por isso, deixa o Espírito Santo de Deus acessar áreas da tua vida. Permita-se ser tratado, meu irmão, minha irmã. Em quinto lugar, você quer ser usado poderosamente por Deus? Busque com profundidade. Busque a presença do Espírito Santo com profundidade. A irmã Cibele deu uma palavra sábado retrasado. E ela falou justamente, e lá no livro, Lugar Secreto, eu falo sobre isso. E eu compartilhei uma experiência que eu estava com meus 3 netos, à margem do rio Paraná, lá em Três Lagoas. E as minhas 2 netas, ela ia para longe, eu tinha que ficar de olho. Mas o Assé é mais receoso. E ele ficava só na beirinha. Eu conto isso no livro. E ele ficava e a água batia somente na barriga dele, ou então no tornozelo. Eu falava, vai um pouquinho mais para frente. Ele, não vou, aqui está bom. E eu cito isso no livro. Que muitas vezes nós nos comportamos assim, nós ficamos satisfeitos com aquela quantidade de água, e a Bíblia diz, olha, falta 2 quilômetros. Mas eu vou pregar uma mensagem com esse tema. Faltam 2 quilômetros. Avança 500 metros. Avança mais 500. Mais 500, mais 500. Ei, Deus vai tratar com você em águas profundas. Você precisa ir mais fundo. Busque mais fundo, ore mais, jejue mais, busque mais. Leia mais a palavra, quer ser usado por Deus. Deus não vai te usar no raso, Ele quer te levar a águas profundas. Deus quer te levar a águas profundas. Busque com profundidade, tenha sede. Depois que Pedro sai do encontro com Jesus, depois que ele se permitiu ser tratado, alguns dias depois ele sobe para Galileia novamente. E ali tem a ascensão de Jesus. Jesus marcou um lugar onde deveria ser o lugar do encontro.
E aí Atos capítulo 1, verso 9 a 14 diz assim: tendo dito isto, foi levado às alturas. Enquanto eles olhavam, uma nuvem o encobriu à vista deles, e eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. E de repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, 2 anjos, e lhe disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que dentre vocês foi levado ao céu, voltará da mesma forma como vocês o viram subir. Então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto da cidade, cerca de 1 quilômetro. E quando chegaram, subiram ao aposento e onde estava hospedado. E achava-se ali presente Pedro, Tiago e André, Felipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote, Judas, filho de Tiago. E todos eles se reuniram, sempre em oração, e com as mulheres, inclusive Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos. Eles entenderam que não tinham que ficar olhando para o alto. Ei, você quer ser usado por Deus? Quer ser usado por Deus? Não fique olhando para o alto, não fique perdendo tempo. Vá buscá-lo com profundidade, com profundeza. Vá a águas profundas. Vá a águas profundas. Mergulhe. Não fique olhando, não fique perdendo tempo. Ei, o que vocês estão olhando? Por que estão perdendo tempo? Finalmente, se você quer ser usado por Deus, mova-se pelo Espírito. Mova-se pelo Espírito. E aí Atos 1, 15 e 16 diz assim: e naqueles dias, o versículo seguinte diz: e naqueles dias, Pedro levantou-se entre os irmãos, em um grupo de cerca de 120 pessoas, e disse-lhe: irmãos, era necessário que se cumprisse as escrituras que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi a respeito de Judas. E ele começa a discorrer das escrituras. Ele começa a falar. O Pedro que era antes sanguíneo, o Pedro que era antes descontrolado emocionalmente, o Pedro que era antes dominado pelos seus sentimentos, agora ele está ali possuído pelo Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, movendo-se pelo Espírito Santo. Meu irmão, se você deixar se mover pelo Espírito Santo, você falará para multidões. E aí eu não vou ler o texto, mas nós estamos me referindo a Atos 2, 14, quando ele se levanta e ele diz: olha, então Pedro levantou-se com os 11 em alta voz, dirigiu-se à multidão, homens da Judéia e todos os que vinham de Jerusalém, e disse: deixe-me explicar o que está acontecendo aqui. E com aquele discurso ele ganhou 3.000 almas para o Senhor Jesus aproximadamente naquele dia. Ei, mova-se pelo Espírito Santo e você falarás à multidão. Quer falar à multidão? Quer falar para a multidão? Mova-se pelo Espírito Santo. Mova-se pelo Espírito Santo e verás milagre acontecer. E aqui eu me refiro-me a Atos capítulo 3, do versículo 6 e 7, quando Pedro e João vai à porta do templo, e lá tem um coxo, e ele, movido pelo Espírito Santo, ele diz: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas aquilo que eu tenho o Senhor te dou, em nome de Jesus de Nazaré, levanta-se e anda. Você quer ser movido pelo Espírito Santo? E você vai ver milagres acontecer. Mova-se pelo Espírito Santo e não serás tentado a receber a glória que pertence a Deus. E aí o versículo 12 diz: e eles, quando viram aquele homem que era aleijado, agora andando, eles começaram agora a questionar, a dizer que Pedro era uma espécie de Deus. E Pedro disse: israelita, por que vocês estão surpresos? Por que vocês estão olhando para nós como se tivéssemos feito este homem andar com os nossos próprios méritos? Se você se deixar mover pelo Espírito Santo de Deus, você não será tentado a receber a glória que é de Deus.
Se você se deixar mover pelo Espírito Santo, quando você cantar, quando você pregar, quando você orar e pessoas forem curadas, quando você expulsar demônio, você não vai ser tentado a roubar a glória de Deus para si, porque é Deus que está te usando apesar de você, é Deus que me usa apesar de mim. Pode vir os irmãos do louvor. Mova-se pelo Espírito Santo e não terás mais medo de falar que é um discípulo de Jesus. E agora eu refiro-me a Atos capítulo 4, de 8 a 10. Agora Pedro estava diante das autoridades, aquelas mesmas autoridades que tinham condenado o Senhor Jesus à morte, diante de quem, da sua empregada, ele tinha confessado, ele tinha negado a Jesus. Ele tinha negado ao Senhor Jesus. Mas agora Pedro está diante do sumo sacerdote, ele diz: olha, eu sou um servo, e a Bíblia diz que eles reconheceram que ele tinha estado com Jesus. Mova-se pelo Espírito Santo e terás ousadia para falar de Jesus. Sabe por que muitas vezes nós não temos ousadia para falar de Jesus? Porque nós não estamos sendo movidos pelo Espírito Santo de Deus. Mova-se pelo Espírito Santo de Deus e as pessoas conhecerão ou reconhecerão que você é um discípulo ou uma discípula de Jesus. Atos 4, 13 e 14. Vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eles eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Como podiam ver ali, que eles eram homens que tinham andado com Jesus. Pedro foi reconhecido que ele era um discípulo de Jesus. Se você se deixar mover pelo Espírito Santo, você será reconhecido naturalmente como discípulo ou uma discípula de Jesus. Mova-se pelo Espírito Santo e torne-se um homem ou uma mulher imparável. Se você se deixar mover pelo Espírito Santo, você vai tornar-se um homem ou uma mulher imparável, mesmo que o inferno se levante, mesmo que línguas malditas se levantem contra você, mesmo que as trevas venham querer parar o seu ministério, mas você não vai ser parado, porque homens e mulheres que se movem pelo Espírito Santo são simplesmente imparáveis. Atos capítulo 4, verso 19 e 20 diz assim: mas Pedro e João responderam: julgue os senhores mesmo se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus, pois nós não podemos deixar de falar de que vimos e ouvimos. Pedro tornou-se um homem imparável. Pedro agora tinha superado os seus medos, os seus traumas, as suas falhas. E agora, diante das autoridades que não estavam ali brincando, que já havia condenado o Senhor Jesus, agora Pedro está diante dele dizendo: olha, nós não vamos parar. E sobre ameaça, mandaram que eles se calassem. De vez em quando tem uns capirotos por aí que tentam ficar nos ameaçando, mas eu vou falar em nome de Jesus. Homens e mulheres que se movem pelo Espírito de Deus são imparáveis. Fale comigo: eu sou imparável. Fale em nome de Jesus: eu sou imparável. Fale, meu irmão, fale, minha irmã: eu sou imparável, eu sou imparável. Mas para isso, mova-se pelo Espírito de Deus. Tudo é uma questão de se mover. É possível. Você pode, é possível. Basta acreditar, basta querer, basta buscar, basta viver e se mover na dependência do Espírito Santo de Deus. Basta querer viver e se mover pelo Espírito Santo de Deus. Ele quer te usar, mas a pergunta é: você vai ficar aí parado? Ou você vai crer que foi liberta pelo Senhor Jesus? Meu irmão, eu quero finalizar essa palavra dizendo: creia, você foi liberto. Você vai se deixar usar, ou você vai ficar desacreditando naquilo que Jesus falou a seu respeito? Não dê ouvido que as pessoas falem a seu respeito. Não valorize o que fala a seu respeito. Valorize o que Deus, o que o Senhor Jesus diz a seu respeito.
e Ele diz que você é capaz, Ele diz que você pode, Ele diz que você pode ir além, Ele diz que você pode fazer. Creia. Quer ser usado por Deus? Não olhe para as suas falhas do passado. Deus já te perdoou. Toma posse do teu perdão. Toma posse do teu perdão. Não dê ouvido à voz do diabo. Ele já é um derrotado. O seu pecado já foi lançado da cruz. Esconda-se da cruz de Cristo. Você já foi liberto. Você já foi liberta. Você já foi perdoado em nome de Jesus. Quer ser usado por Deus? Permita-se ser tratado. Deixe o Espírito Santo acessar áreas da sua vida. Quer ser usado por Deus? Busque com profundidade. Quer ser usado por Deus? Mova-se, mova-se, mova-se pelo Espírito Santo. Mova-se pelo Espírito Santo de Deus.